Bem-vindo ao Experiência Projetiva. Esse é o nosso primeiro projetinho de um áudio que a gente vai fazer para você aí que às vezes não tenha muito paciência de ficar olhando para uma tela. Você pode botar o celularzinho no bolso e ficar ouvindo aí o nosso tema de hoje, que vai ser baseado em uma experiência que até me aconteceu ontem, essa madrugada, quer dizer, né? Sobre assédios. Bem, ontem aconteceu de eu estar inconsciente, fora do corpo, e ser atacado por alguns espíritos que estavam tentando me dar aquela ideia de que estou longe de casa, de que eu não consigo voltar para casa. Falamos um pouco disso no último vídeo sobre a inconsciência, né? De você estar fora ou dentro do corpo e não estar consciente disso. Então hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de assédio, o porquê eles acontecem, e depois vamos deixar uma práticazinha rápida que qualquer um pode fazer, não precisa ser médium, não precisa estar dentro de um centro esotérico, um centro espírita, que é sobre a fluidificação da água. Há um grande mito também em cima disso, da qual somente um mentor ou então uma consciência extrafísica pode vir e fluidificar essa água para você. Então, primeiro vamos pensar um pouco sobre o assédio. O assédio espiritual, ele acontece de 3 maneiras, ou 4. É o assédio de uma entidade extrafísica para uma entidade encarnada, de uma entidade extrafísica para outra entidade extrafísica, de uma entidade encarnada para uma entidade extrafísica e de 2 pessoas encarnadas, uma para com a outra. Então existem vários fatores que fazem com que as pessoas assediem umas às outras, seja ela espírito ou seja ela encarnada. Só lembrando que espírito também é gente, então vamos quebrando esse padrão aqui também. Primeiro que um dos principais mecanismos do assédio é o medo. O medo, ele é gerado na nossa inconsciência devido à nossa colonização, ter todo um tabu já puritano, uma ideia mais cristã de que tudo aquilo é do diabo, ou então de que certas coisas já não prestam. Você já tem uma certa ligação quando você ouve falar de espíritos, muito ligado a coisa de magia negra, a filmes de terror, a toda uma tradição que já foi inserida dentro da nossa cabeça, os mitos, as superstições. Tudo isso já vai inconsciencialmente fazendo uma egrégora dentro da sua mente e você já teme o desconhecido, você teme o invisível, você teme um contato com aquilo que é mais sutil. Então você já gera, principalmente sobre a imagem de Deus, por exemplo, um medo sobre a própria divindade e um aspecto de que é um Deus punidor, que é um Deus tipo do Antigo Testamento, não é? Que se você não segue os padrões bíblicos, se você não segue aquilo, se você sai do corpo, se você é médium, se você ouve vozes, se você tem qualquer outro tipo de coisa fora do padrão, você vai para o inferno porque você está fazendo um pacto com Satanás. É um tipo de formas de assédios que vieram acompanhando a gente. Mas só para dar uma olhadinha, o assédio, o que ele é? É uma forma de você explorar a energia do outro. É uma forma de exploração, de troca de energia. Por si só, é um princípio básico da natureza. Só que pelo desequilíbrio inconsciente nosso, isso se torna algo negativo. Só lembrando que a energia, ela não é boa, e ela também não é má, ela é somente o que ela é. Quando você trabalha a energia de uma maneira positiva, ela vem com benefício da cura, ela vem com benefício de trazer saúde, ela vem com benefício de trazer qualquer outra coisa benfeitora para outra pessoa ou para aquele trabalho que está sendo feito. Se você já tem um desequilíbrio com o tratamento da energia, você acaba caindo no grau do assediador. Então não existe a colher de chá em pensar que você não é ou pensar que você não faz mal, ou pensar em que você nunca assediou alguém. Vamos pelo princípio básico então dos assédios, né? O medo é o principal, é o que mais acontece pelas pessoas. Explicando isso de uma maneira mais espiritual e de uma maneira lá no corpo energético, como que funciona é o seguinte: você tem acima dos seus rins 2 glândulas que chama glândulas suprarrenais ou glândulas adrenógenas, que ela libera adrenalina.
é uma energia de potencial muito forte e quando você está sob a influência do medo, o seu cérebro dispara essas glândulas suprarrenais e sua aura se enche dessa energia, se embebeda dessa energia na sua região do umbigo, dessa energia da adrenalina. E os espíritos fora do corpo, eles utilizam dessa energia para poder ser drenada. Então, às vezes você está inconscientemente fora do corpo, falando na linha da projeção astral, e você não consegue voltar para casa. Em um sonho você deixou seu carro, seu filho saiu correndo, às vezes você nem tem filho e eles põem na tua cabeça que você tem. E você fica com medo do lugar que às vezes eles dizem para você, que eles olham uma pessoa inconsciente fora do corpo e sabem que é um projetor. Mesmo que você não saiba que você faça, você dorme e você sai. Eles enfiam esses medos na sua cabeça, suas glândulas suprarrenais no seu corpo disparam, embebedam a sua aura e eles vão drenando essa energia. Tanto que em sonhos muito comuns assim, você não consegue ver o rosto das pessoas, você não consegue ver às vezes a entidade que está te acompanhando, porque elas ficam localizadas mais ali próximo às suas costas, drenando a energia do seu chakra através da sua coluna vertebral ali. Então existem padrões que você deve combater com essa questão do medo, que é realmente o combate ao preconceito que se tem já dentro de si próprio. Você percebe isso que eu tô falando, fora do corpo, de assediador desencarnado para alguém que está projetado. Isso acontece lá nos umbrais também, dentre eles. É claro que dentro da linha umbralina, quando você está desencarnado em uma dimensão inferior, só existe uma língua lá fora, que é o medo. Você percebe que esses magos negros, esses assediadores inteligentes, ou então esses espíritos que dominam um grande território lá, eles têm um aspecto muito mais obscuro, um aspecto mais pitoresco. Então eles se manifestam e se plasmam sim na figura às vezes de criaturas com chifres, de demônios, de magos, de seres que realmente impõem um medo. É a forma de domínio que existe dentro do umbral. Ou você está correndo de alguém, ou você está correndo atrás de alguém. Lá não tem esse meio termo. Então a língua que eles entendem é a língua do medo. Isso é inevitável. Então às vezes projetado fora do corpo, realmente quando eles vêm assediar, a gente vem atacar e eu estou consciente, a capacidade sua de se iluminar fora do corpo, de projetar energia, é uma forma de defesa. Que primeiro eles já vão estar com medo de você porque você não está com medo deles. Um espírito fora do corpo, olha, se ele tentou te assediar, você foi lá, jogou uma energia nele, quebrou as plasmações que eles estavam fazendo. Está consciente, ele já fica com certo medo. Então ele já volta e não vai assediar você. Existe assédios que pode acontecer de pessoas para outras pessoas. Pessoas estressadas, pessoas bravas, pessoas que te jogam altas expectativas do que você deveria fazer, ou então de como você deveria seguir sua vida. Isso você vê muito em linhas profissionais ou em família. Nossa família sempre aí pedindo muito para você fazer algo que às vezes o seu avô fracassou, por exemplo, ganhar dinheiro. Às vezes, os de família pobre, por exemplo, a maioria das pessoas que estão ouvindo também creio que sejam. Se o avô não ganhou muito dinheiro, seu pai e sua mãe também não, então eles esperam que você vá crescer, que você vai fazer faculdade, que você vai ter todo um padrão existencial que vai suprir essa coisa que eles não fizeram. E você fica com certo medo, ou com certa culpa, ou então com uma dor, uma expectativa que você não consegue atingir. E isso é uma forma de assédio também, que acontece inconsciente nas pessoas. O medo de perder alguém, através da energia que você já gera de apego. Você é um namorado, você é uma namorada, às vezes você está sozinho na sua casa e a sua esposa tá trabalhando, ou então ela saiu com as amigas, você já fica pensando onde é que ela tá, com quem que ela tá, eu vou perder, é uma espécie de ciúme, né, que começa a surgir. E tem uma questão também que se você é uma pessoa ciumenta normalmente, você já vai atrair consciências extrafísicas que têm esse mesmo tipo de pensamento para próximo de você, e eles vão te assediar por causa disso. Você já começa a projetar ideias erradas na sua companheira, no seu companheiro, de que ele está fazendo algo errado, você já gera um medo de perder. Aí sua suprarrenal dispara a adrenalina e você também é assediado, ao mesmo tempo que você também se torna um assediador inconsciente. Então, se você não está em um estado de equilíbrio, se você não está buscando a vigilância das suas ações, você se torna um assediador. Você se torna uma dessas criaturas que as pessoas geram um mito
de que somente seres extrafísicos são assediadores e são obsessores. Temos pessoas que são destrutivas por si só. Temos pessoas que costumam realmente já ter esse grau de obsessão, esse grau de manipulação, ou realmente dominam pelo medo um lugar. Você percebe que teve guerras inteiras travadas lá na África, por exemplo, grupos militares inteiros ali manipulando sociedades inteiras por causa do medo. Existe somente na questão física a violência que nós vemos, mas extrafisicamente existe uma vampirização energética muito alta. Tanto que tem um livro, se eu não me engano, ele chama A Profecia Celestina. Ele fala dessa forma de um vampirismo, né? A pessoa agressiva, ela impõe a força dela em cima do mais fraco para poder drenar a energia dela. Tem a outra forma de vampirização, que é o oposto a essa, que é uma pessoa depressiva. Uma pessoa negativa, que se faz vítima, que se faz de coitada, que não merecia aquilo. E você, com toda a ferramenta, já sendo uma pessoa mais equilibrada, relativamente falando, dá vontade de carregar a pessoa no colo, mas ela, por si só, não se movimenta e drena a sua energia enquanto ela não faz nada. Ela só quer a sua energia, ela quer a sua ação, ela quer o seu acervo de matéria e de conhecimento para poder ela não gastar o dela. É uma outra forma de vampirismo. Nós temos aqui assédios com a questão sexual. Isso vale muito de homem para mulher, de mulher para mulher, isso não importa. Primeiro que a sexualidade é um grande tabu, ela só existe diferencial no plano físico, por causa dos nossos corpos, né? Se você prestar atenção em que a energia sexual ela é o que ela não existe uma questão distinta de sexo. Você vê ela se tornando de homem para homem, mesmo de homem pessoas que são héteras, através do domínio de territórios. Está numa festa, está cortejando uma mocinha lá, está dando em cima dela, e já gera uma agressividade de um homem para outro, forma de assédio, de querer às vezes em um assunto de um grupo de amigos involuntário, um começa a criticar ao outro para poder se mostrar para as outras pessoas que estão em volta, um domínio de território. É uma questão muito instintiva. A energia sexual, para aquele que fala que não tem, está mentindo, porque é uma das formas de energia mais poderosa que existe no universo, se não a mais poderosa que existe. E é onde acontece a maioria absoluta dos assédios está ligada a ela. Depois a relação ao medo, mas o medo ele é muito comum, por isso que eu estou dando um exemplo mais fácil dele. Por exemplo, se você coloca até a sua própria saúde e segurança biológica, você coloca a sua encarnação em risco por causa da energia sexual. Tanto que se você, às vezes você percebe casos de que pessoas ficaram com mulheres casadas, com homens casados, sabendo que o outro poderia ali entrar e com uma arma matar. Já aconteceu casos de pessoas que infelizmente morreram nesse ponto, por causa de alguns minutos ali de prazer, por causa dessa energia. E é uma energia que ela se acumula muito facilmente e ela também se dissipa com muita facilidade. Ainda mais em pessoas que estão na linha espiritualista, quando estão embebidos dessa energia, eles se sentem pecadores, aquela energia suja. Meu Deus, eu estou imaginando bundas. Tá tendo aquele pensamento ruim, aquela coisa de que não é digno de alguém que trabalha a espiritualidade sentir o famoso tesão, não pode sentir isso porque eu sou um ser puro. Isso faz parte da energia da pureza, da universalidade do universo, ali, das energias cósmicas, né? Tanto que planetas inteiros são feitos da mesma energia. Só que você pensa isso de uma maneira muito errada. Então, quando você vai lá e você extravasa essa energia, seja ela através do sexo ou através da masturbação, é uma energia que ela se esgota muito rápido. E a sua consciência novamente fica acessível e livre para poder pensar em esferas mais superiores. E você fica pensando que você acabou de se desgraçar e que sua energia não estava mais tão boa e agora você pecou, né? É uma forma de autoassédio essa até. Então, se você é uma pessoa espiritualista que tem consciência das suas energias, deve se policiar constantemente com relação a isso.
a sua própria sexualidade, a forma com que você olha pessoas na rua, se você é homem ou mulher, isso eu falo em ambas as pessoas, todos nós sentimos a mesma energia, não tem essa de que ninguém aqui é um ser puríssimo que nunca vai sentir. Se você sentiu isso para alguém, se você olhou, se você desejou, se você às vezes ali, ainda mais para homens, durante a masturbação, mentalizou uma pessoa que existe, você está gerando laços e fios energéticos, como pequenos dardos energéticos que atingem essa pessoa e você se torna assim uma forma de assediador. Você gera esse padrão de pensamento, o seu corpo e seu cérebro, ele se acostuma com esse padrão, horários que você define para poder fazer essa atividade de autoestimulação, e ele se habitola e se acostuma. E toda vez ele vai te pedir isso nesse exato momento, que você já tem esse hábito. Eu percebo isso onde eu trabalho, por exemplo. Lá nós trabalhamos com mais ou menos acho que tem 60 mulheres, 60 e poucas, e o resto é homem. Mas poucos homens, são 6 ou 7 homens ali. Então existe uma energia sexual muito grande entre as pessoas, com o desenvolvimento um pouquinho da sensibilidade, você já percebe que as pessoas têm esse descontrole sexual, da energia sexual. E uma das formas de assédio que acontece é que os homens ficam completamente incontroláveis ali dentro e as mulheres dando bola, mesmo elas sendo casadas, mesmo elas não sendo casadas. É uma coisa que, já que o maridão não está vendo, que a minha esposa não está vendo, lá acontece. E sim, isso que eu estou falando não é mentira, não vou citar nome, nem a empresa que eu trabalho, é claro. Mas eu percebo outras coisas ali. A energia fica muito alta. Ainda mais quando vai chegando o fim de semana e as pessoas, elas têm um pensamento coletivo de que o final de semana é uma hora que você pode abrir mão da sua espiritualidade para poder servir ao mundo, para poder fazer bagunça e bem, você fica uma ideia mais sodomista ali. 11 horas da manhã é o horário que libera o Wi-Fi da empresa, das 11 às 2 horas da tarde. Nesse momento, é muito comum você, fazendo uma meditação ou já estando lúcido ali, perceber claramente a energia das pessoas. Isso com um pouco de prática de respiração você consegue desenvolver. Então há um apelo de assédio espiritual muito forte. Então você vai no banheiro, as ideias que vêm na sua mente são de filmes pornô, são ideias de masturbação, são coisas que já ficam na cabeça das pessoas. E é uma egrégora que fica nesse horário. É um padrão já, ou seja, assim como você, um projetor astral, define um horário para fazer as suas práticas de projeção durante a noite, define um horário, sei lá, 3 horas da manhã é o horário que eu acordo para fazer minhas práticas. Então todos os dias, às 3 horas da manhã, já fica uma egrégora energética ali, onde os mentores estão fazendo um trabalho. Se você define um horário também como esse, né, das 11 da manhã às 2 da tarde, as pessoas já têm o mesmo pensamento coletivo, liga as suas internets lá e já vão em Facebook, WhatsApp, já ficam sempre nessa mesma egrégora, despertam essa energia sexual em conjunto, ali também se atrai energias e consciências extrafísicas mais densas. É o mesmo padrão de energia, ou seja, ela não é boa nem é má, mas o mau uso ou o uso benéfico dela te faz você pensar dessa forma. Temos energia sexual também através, nós já falamos do medo. Foi muito pouco, vou falar mais rápido para poder não ficar um áudio muito grande. Sobre a energia sexual, e essas duas, elas andam bem coletivas, né? Se você tem medo de perder alguém, que você tem uma relação sexual, quando a sua percepção do amor ela cai, você vê a pessoa como um objeto ou uma posse. E você gera um ciúmes dela porque você não quer ver outra pessoa ali, né? Um terceiro, um concorrente. Aí você já gera um medo e gera os ciúmes através do conjunto dessas duas formas de assédio, da energia sexual e do medo. A raiva é uma outra forma de opressão que acontece em cima dos espíritos, tanto encarnados ou desencarnados, que geram energias de assédio fortíssimas fora do corpo, onde já fizemos muito amparo com relação à vingança. Às vezes nós temos um pensamento, às vezes não, às vezes sempre, nós temos um pensamento de pagar na mesma moeda. Por exemplo, o orgulho é o grande pai da raiva. Se você é uma pessoa que
está buscando se desenvolver espiritualmente, ou já está tendo pelo menos um contato melhor com a projeção, você tem que ter a mente muito aberta de que a maioria das pessoas não está tendo a consciência que você está tendo agora. E não é para se sentir superior, é claro, ou iniciado nem nada, mas é que relativamente você já é responsável por isso. Você se torna mais responsável porque teu nível de consciência aumentou. Você foi lá nos planos astrais, você viu a realidade de uma maneira que as pessoas na Terra não adianta você nem querer explicar às vezes. Elas terão uma noção vaga, enquanto elas não forem para lá e experimentarem isso de uma maneira consciente. Então você viu como funcionam os assédios, e você volta e você vê uma pessoa brava com você, uma pessoa te xingando, uma pessoa que te passou a perna, às vezes um amigo teu que realmente te desagradou de alguma forma, e você tem que ter a consciência de que ele está inconsciente naquele momento. Não é uma culpa dele, por mais que ele tenha escolhido fazer isso de sacanagem, como diz as pessoas. A energia da raiva ela é movimentada por isso, ela é autopropagável. Você toma uma ação e você quer devolver. As pessoas têm um padrão de que a pessoa deve sofrer o que você sofreu para poder ela aprender aquilo que você passou, para que ela sofra também, e fica todo mundo nesse padrão. Até o próprio Cristo lhe ensina que não se deve, pagar na mesma moeda, assim você vira a outra face. E virar outra face não é você apanhar novamente, não é você se deixar apanhar ou para poder mostrar que você não vai revidar, mas sim você ser uma pessoa esperta e virar a outra virtude oposta daquele defeito. Se a pessoa te trata com um pouco de descortesia, você trata ela com educação. É uma coisa simples. A pessoa ela sofre de um jeito que realmente ela sofreria muito mais do que se você colocasse uma agressão física, uma agressão verbal, ou baixasse o nível, não é? É muito uma questão de sintonia até esse ponto da raiva. Ou seja, a pessoa está te tratando com raiva, ela já está em uma dimensão inferior. Se ela estivesse nos planos umbralinos, ela já até sumiria da sua frente. Você não ia vê-la mais, por causa da frequência que fica a vibração do corpo astral. A pessoa está densa. Você é suscetível ao assédio, que você está na frequência que ele vibra. Então, não é essa de que você é vítima do assédio. Você é tão culpado do assédio quanto o assediador que está do seu lado. É uma coisa que você, como projetor astral, como espiritualista, tem que ter consciência. Se você está sofrendo um assédio espiritual, é porque você deixou a sua frequência cair naquele nível e você está sofrendo aquilo que é relativo. Isso chama-se lei de magnetismo, é uma lei de afinidade da natureza. Ela existe em todos os planos da matéria, inclusive até ali no plano mental. Então, se você está sofrendo um assédio, não é o assediador que está te fazendo mal somente, é você que deixou entrar ali. Então não é sempre a culpa é do obsessor. Tem gente que vai em centro espírita para tomar passe, para tirar o obsessor, sendo que a mesma pessoa, depois que sai do centro espírita, volta para aquele hábito destrutivo e vai atrás do assediador. Então é uma forma, vamos dizer, de masoquismo espiritual, pode se chamar. A pessoa não tem consciência da sua própria energia ou de como que a energia funciona e está toda vez descendo às esferas inferiores de pensamento e sendo assediadas. A raiva é uma delas. Você está elevado de pensamento, você está livre da raiva, você começa a olhar a natureza, você começa a ver o passarinho, você vê o pôr do sol, você gosta de ouvir música. Quando você está sob a influência da raiva, durante alguns instantes as suas suprarrenais disparam, não adianta você querer falar, alguma pessoa querer te acalmar. Durante esses 40 minutos, mais ou menos, seus hormônios estão completamente disparados ali na sua corrente sanguínea. É como você, por exemplo, está em um carro com a sua namorada, com o seu esposo, sei lá. Alguém te fecha, aí você fica bravo com o motorista, fica completamente querendo matar o cara, né? Quase fez bater o carro. A sua esposa, o seu marido tentando te acalmar em um ato de bondade. Calma, amor. Aí você tá achando que eu não sei pilotar, minha filha? Você tá achando o quê? Começa a brigar com outra pessoa. Então nós sempre tratamos mal as pessoas por causa que nós deixamos baixar nossa frequência.
No plano astral, entre os mentores e os amparadores, temos um comprimento que nós falamos muito, paz e luz, né? Sempre quando você vê fora do corpo isso, eles te falam paz e luz. Isso quer dizer o quê? Lucidez e sintonia, ou seja, aquilo que no Espiritismo eles traduziram como orai e vigiai. São duas características que te deixam basicamente imunes a qualquer tipo de assédio. Por causa que você vai estar sempre orando para se manter em sintonia através... Não precisa ser uma questão somente de um dogma cristão, como nós somos brasileiros, nosso país foi colonizado assim. Mas daquilo que mais te sintoniza. Às vezes você se sintoniza acendendo um incenso, meditando, caminhando em uma floresta, em casa sozinho. Tem gente às vezes que gosta dessa solitude, né? Essa solidão. Mas você se sintoniza de alguma forma. A oração em si, seja ela um mantra ou não, você eleva o seu pensamento para poder a sua consciência buscar alicerces e auxílio das dimensões superiores. E você recebe esse apoio novamente, vem os mentores, te auxiliam. E isso durante a vigília, não é só durante a projeção, é um hábito que deve ser tomado. Então você deve cuidar de todas essas coisas aí que te elevam, desde a música, desde os pensamentos, desde as novelas, filmes, tudo que você vê, ou tudo que você come, ou tudo que você escuta, tudo isso atrapalha a sua sintonia se você não cuida do que você está inserindo na sua categoria mental, emocional e física. Logo depois, para poder você sustentar tudo isso, você necessita da vigilância, que é o vigiai. Essa vigilância, o próprio nome dela já fala, é você colocar um guarda. É o vigia. Ele fica no portão. Se você deixa o portão da sua casa aberta, logo todo mundo entra, qualquer coisa entra dentro da sua casa. E assim é o nosso corpo, nossos corpos, né? Desde o nosso corpo sutil, eles são nossas moradas temporárias, né? Você também não está dentro do seu corpo astral, né? Como as pessoas dizem que ele é o corpo espiritual. Ele é o corpo do espírito. O espírito está inserido ali dentro ainda. Ele ainda não é você. Então até ali mesmo você deve cuidar dessa sua sintonia, dessa sua lucidez. Não deixar qualquer coisa entrar. Estar sempre desperto, sempre atento nas relações com as pessoas, nas relações com a sua espiritualidade, se realmente você está trabalhando a sua espiritualidade para você, se você está trabalhando a sua espiritualidade realmente porque você tem consciência de que ela existe e não somente para poder mostrar para o outro que você é uma pessoa melhor espiritual, ou somente pelos fenômenos mediúnicos, como já vi muito médium ou pessoas que trabalham essa linha da projeção acabar se lascando tudo por causa disso. É uma responsabilidade que se tem. Um outro modo de assédio também, que eu não citei, que pode acontecer, e acontece muito, é sobre o uso de drogas, sobre o uso de bebidas, sobre o uso de qualquer tipo de entorpecente, seja ele remédios. Às vezes pessoas que são viciadas, eu conheço pessoas que são viciadas em remédios de tarja preta. Então, remédios para as vias aéreas, né, como aqueles Naridrim, esses remédios Aerolim. Isso tudo gera uma certa dependência, e essa certa dependência vai gerar uma disfunção física e energética em você. Trabalha como uma forma de assédio. A da bebida, ela por si só, uma vez eu vi. Eu era um cara que bebia muito, de vez em quando eu ainda bebo uma cervejinha. Mas eu bebia muito, desde os meus 12 anos de idade que eu bebo, já eu tô com 30. Uma vez eu fui fazer um amparo e eu vi um rapaz sendo assediado pela bebida. É uma coisa interessante, que primeiro os espíritos eles já ficam na sua casa, no ambiente já preparado, ainda mais nas sextas-feiras ali, né? Um horário onde você já tem um hábito de sexta-feira eu vou chegar de serviço, vou rasgar uma, né? Vou tomar uma. E ali nessa grégora que você já habituou-se a criar, eles já ficam espalhados pela sua casa e vão conversando sobre coisas densas, fala palavrão, fala de pornografia. Os caras, é só isso basicamente que eles falam. Pornografia, é violência, é eu que mando, essa casa é minha, essa pessoa aqui também é minha, ela é o meu bebedouro de cachaça. E você
jacente ali dentro da sua glândula pituitária sendo manipulada, porque sim, eu já vi nesse caso que eu estava vendo, a pessoa estava tão densificada que estava sendo assediada. Isso que eu estou falando não é um grau de alcoolismo, é um grau de pessoa que toma uma bebida de vez em quando. Era mais ou menos tipo no meu caso aí. Não estou falando de um grau profundo de vício, né, de alcoolismo. O espírito, ele enfia a mão dele, a destra, dentro do seu cérebro e começa a massagear a sua glândula pituitária. Ali você começa a sentir aquela vontade de beber e o espírito vai densificando a sua aura, porque ele coloca uma ideia na sua cabeça de que você tem que tomar uma. E ele fala com você como se fosse ele. Eu acho que vou tomar uma agora, eu quero tomar uma. Nossa, vou tomar uma cerveja. E você acha que essa ideia é sua. Você vai densificando a sua aura, vai densificando a sua energia até que a sua energia fique semelhante à dele. Então a aura dele se acopla dentro da sua, até o modo que quem vê parece que é uma pessoa só. São duas pessoas ali. Então o seu chakra do umbigo, responsável pela digestão dos fluidos, ele se densifica e se alcooliza com os goles que você vai dando, e ele com a mão na pituitária sua, conectada ao seu chakra, acopladíssimo na sua aura da saúde, ele sente todo esse sorver da bebida. E assim vai acontecendo, eles vão te usando até o momento em que você já não aguente mais e você vai dormir. Aí depois vem outros tipos de assédio, onde eu não vou entrar em contato tanto aqui agora. A bebida, por exemplo, com relação à droga do cigarro. A da bebida eu já até falei, e já vi em livros espiritualistas e outras pessoas falando que é até relevável você tomar uma de vez em quando. Mas com relação ao cigarro é completamente... Tem que ser abster-se, né, da droga, do cigarro, da maconha, qualquer outro tipo de coisa que for. Primeiro que a sua via aérea tem uma ligação direta com a sua glândula pineal. A sua glândula pineal produz uma enzima que cuida realmente daquilo que está entrando e daquilo que está saindo das suas vias aéreas. O assédio espiritual é uma coisa muito fofa que acontece ali. Primeiro que o espírito, ele fica lá gostosinho nas suas costas, bem coladinho ali no chakra que está nas costas do seu pulmão. Pelo menos foi assim que eu vi ali. Tem várias outras formas, essa é uma delas. Ele fica acoplado nesse seu chakra do plexo ali, próximo a essa linha do plexo solar, que é responsável pela sua respiração, pelo seu batimento cardíaco. E no momento em que você puxa a fumaça para o seu pulmão, na hora que você vai soltar a fumaça, dentro do plano astral, você gera o que eles chamam de duplo, o duplo etérico, o duplo astral daquele elemento. O espírito, ele vai lá e te dá um beijão de língua bem gostoso, da onde ele sorve a fumaça do outro lado. E ao mesmo tempo ele vai se alimentando dessa energia que essa enzima da sua glândula pineal deixou no seu pulmão. Então, basicamente, o tema, ele é muito relacionado ao mito de que somente seres extrafísicos são assediadores. Você também é um assediador, eu também sou um assediador. É uma coisa que você deve cuidar, por causa que é da nossa consciência e é da nossa natureza inconsciente estar destrutivo. E quando você está consciente, você se torna algo criativo. Quem tem uma mente destrutiva é um assediador. Quem tem uma mente criativa se torna um amparador, se torna de uma linha ali da faixa do amparo, não é? São duas faixas que vibram no plano astral. A faixa do amparo, onde estão os mentores, onde estão os trabalhadores da luz, e a faixa do assédio. Não tem meio termo. É como na parábola onde está um anjo e um demônio lutando pela alma de um rapaz que está em cima do muro. E o rapaz, ele não quer ir nem para um e nem para outro, que fala que isso é coisa do Deus ou do diabo, os dois que se resolvam. Aí o diabo fala, pode deixar ele aí que ele já é meu. A pessoa que também tem esse pensamento neutro, de pensamento de cidadão de bem, de que não vai... Os famosos espíritos neutros, está lá no livro dos espíritos, lá cita muito bem isso, né? Nas classes de espíritos. Também é uma forma de assediador. Se você não trabalha para o bem, tendo consciência de que ele existe,
se você não aplica ou pratica aquilo que lhe foi ensinado, que já lhe foi feito, você está sendo negligente, você gera karma e você cai na faixa do assédio. É muito simples, não tem muito o que se discutir nesse ponto. Então, basicamente, a culpa do nosso mal não é do nosso assediador. A culpa do nosso fracasso espiritual, do nosso desequilíbrio emocional, do nosso desequilíbrio mental, não é culpa do pobre do desencarnado ou da outra pessoa que está por lado, por causa que você mesmo, por sua livre escolha, decide baixar a sua frequência. Isso por causa de falta de vigilância e falta de lucidez. Vamos deixar uma praticazinha, agora 10 minutinhos acho que dá pra fazer, de fluidificação da água. Isso ajuda muito você, às vezes agora com o fechamento dos centros espíritas, pessoas que já tinham costume de tomar passe, né? Ela sempre necessitava disso, mas isso não é uma muleta, só para te lembrar. Isso é uma forma de você limpar a sua aura, de tirar miasmas, de tirar o que eles chamam de olho gordo, pensamento ruim que as pessoas mandam, uma forma de assédio, né? Você invejar o que o outro tem. Essas relações, vocês entenderam, tudo que é relação que você faz pensando no outro, através da inveja, da raiva, instinto sexual, tudo isso você gera energia, você manda energia e isso fica impregnado na aura da pessoa, somente esperando o momento em que a frequência dela caia e essas coisas entrem, como os miasmas, né? Os vermes astrais, eles ficam ali na sua aura. No momento em que você baixa um pouquinho a frequência, eles atacam a sua aura da saúde. Se você tem uma raiva de alguém, quer ter alguém perto de você sempre, só ter raiva da pessoa. É uma coisa que a gente já falou. A raiva, ela tem essa característica de trazer para perto as pessoas, enquanto o amor, ele, por mais que a pessoa esteja longe, você sinta a fluidez e a energia passando de um para o outro com toda a perfeição, sendo que o da raiva necessita estar perto. Então, se você não gosta de alguém, ame ela, que ela vai para longe. É um padrãozinho da energia universal, né? Então, primeiro, para essa prática de fluidificação da água, você não vai precisar de uma consciência extrafísica, mas é óbvio que o teu mentor vai estar aí, ele vai estar te ajudando a fazer isso também. Você vai pegar um copo com água, não vai pôr do lado da TV não, hein? Você vai sentar em uma cadeira com a coluna ereta, os 2 pés no chão, e você vai segurar esse copo mais ou menos na altura do seu plexo solar, ali na altura do seu peito, próximo a essa região. Existe dentro da tradição hindu alguns mantras, e aqui nós tratamos do Bija Mantra, que é um mantra muito mais específico para essa região do plexo solar, que é um Bija Mantra Yam. Então você não vai recitá-lo pela boca, você não vai recitá-lo, vocalizá-lo, né? Você primeiro vai imaginar que o seu próprio chakra, e vai sentir sim essa energia saindo do seu chakra, uma energia dourada, e esse seu chakra vai falar esse mantra, o seu chakra vai entonar esse mantra Yam, ele vai saindo dali do seu chakra. Então a primeira coisa que você vai fazer com esse copo nessa direção, vai fechar o olho, vai controlar a sua respiração, deixa a sua respiração baixinha, acalma, esquece do ambiente externo. Vai sentir essa energia dourada como uma pequena coluna de luz tocando o topo da sua cabeça, e essa energia ela vai descendo pela sua coluna, desbloqueando todos os seus chakras ali até a base da coluna. Quando essa luz dourada atinge a base da sua coluna, essa energia se expande, essa coluna, e faz em torno de você um ovo, uma barreira protetora de uma cor dourada, meio esbranquiçada, como a luz do sol. Ao solo, aos seus pés, também nasce um círculo dourado no chão, fazendo um limitador de espaço. Então esse basicamente é o seu espaço de proteção. Nada se aproxima desse espaço. Você sentindo a sua coluna liberada, os seus chakras despertos, você eleva o copo ao centro do seu peito, do seu plexo solar, e você deixa o seu plexo solar, o seu chakra, falar esses mantras Yam,
e você sente a vibração dessa energia saindo do seu plexo solar, do Bija Mantra Yam, até o copo com água. Fazendo isso durante alguns minutos, uns 5 ou 6 minutos, você vai perceber que a energia, até mesmo nas suas mãos que estão segurando esse copo, ela já se torna um pouco mais sensível. É uma questão, às vezes, caso você não tenha uma desenvoltura muito boa com a sensibilidade energética, a energia está sendo movimentada aí. Depois de um tempo de relaxamento, de prática com essa técnica, você sorve essa água e isso já vai estar fluidificando o seu corpo, né? A água fluidificada, ela vai dar uma trabalhada aí na sua aura. Tem outras formas de se fazer água fluidificada. Você pode pedir às vezes para o seu mentor ali durante a noite. Tem gente que vai em casas esotéricas. Tem uma tradição muito antiga, né? Até no catolicismo ali nós temos a famosa água benta, né? Mas você pode mesmo fazer através dessa técnica. Então você se lembra sempre disso. O mantra, ele não é necessário que você o recite ali. Esse Bija Mantra tem um para cada parte do corpo. Esse é o Yam que a gente está trabalhando. Então a energia que sai do seu plexo solar vai fluidificar a água do seu corpo. Não esqueça de fazer isso com um pouco mais de paciência, é claro. Ou seja, é uma qualidade que você tem que colocar ali. Isso pode ser usado para retirada de miasmas e limpeza da aura. Para encerrar o tema, e é muito pensável, é muito necessário que se reflita sobre isso, se você realmente quer ter uma qualidade de vida melhor, ela começa sempre na nossa mente, não é? Então não adianta você querer ter uma vida fisicamente agradável se mentalmente você é uma pessoa destrutiva, ou se você não está consciente ou não tem paciência com as pessoas. Não é as pessoas que estão importando nesse caso agora. Nós estamos falando de uma questão de autoconhecimento, então uma responsabilidade sua com aquilo que você controla. Aquilo que você não controla não é um karma teu, não é responsabilidade sua e você não vai conseguir impor a sua vontade sobre a do outro. Isso também é assédio, isso também é obsessão. Então o trabalho que nós temos que fazer não é muito grande, mas o esforço é pouco. É um trabalho consigo mesmo, é um trabalho cotidiano. Você não precisa estar inserido em nenhuma categoria religiosa e você deve buscar sim aquela que mais te agrade, aquela que te mais sintonize, de cabeça aberta, mas não deixe somente para estar dentro de um templo para poder trabalhar sua espiritualidade. E nunca se esqueça que a sua casa também é um templo, o mundo é um templo, a natureza ao seu redor também é um templo. E como ensina o próprio Cristo, né, onde tem um ou mais reunido em meu nome, eu lá estarei, você está sempre acompanhado do seu mentor, aí já são 2 pessoas. Então nunca deixe para depois, para ficar trabalhando isso, para trabalhar isso de uma maneira consciente, esperando que tenha um professor, alguém ali perto. É uma questão de consciência, é uma questão cotidiana e é uma questão de moral e dever seu com aquilo que você tem consciência. Então boas práticas para vocês, muita luz, muita paz e até mais.